Esse é um momento muito especial para a gente, né, de início do nosso ano letivo, na nossa graduação, na nossa pós, nos nossos cursos de especialização, no MAP. E esse ano nós tivemos essa, vamos dizer assim, opção muito especial, né, de ter aqui o ministro Celso Amorim. Nós estamos muito agradecidos à possibilidade de iniciar dessa forma o nosso ano letivo. Eu acho que o ministro Celso Amorim dispensa qualquer tipo de apresentação, então eu vou deixar esse bio aqui fechadinho, se alguém quiser olhar em algum momento, porque eu vou me sentir um pouco estranha falando da sua biografia, Celso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade muito especial, nesse momento muito difícil da política nacional, para ouvir o ministro Celso Amorim. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Mônica, que me convidou para estar aqui. Me sinto muito honrado de vir aqui dar essa aula inaugural. Eu estive aqui na PUC outras vezes, mas primeira vez que eu venho, depois de estar fora do governo há algum tempo, pelo menos nessa parte da PUC. Eu estive num outro evento aqui dos juristas. É uma universidade nunca estudei aqui, mas mantive relações sempre intensas. Minha mulher é formada aqui pela Sociologia e Política da PUC, a Ana, e muitos dos meus amigos também vieram para a PUC. Me sinto muito honrado e feliz de estar aqui conversando e conheço naturalmente a contribuição que a PUC, nessa área inclusive de relações internacionais, nem sei se ainda existe aquela revista Contexto Internacional, que eu cheguei a escrever para ela alguns dos primeiros números. Bem, o título que foi dado à palestra é Memórias da Política Ativa e Altiva. E, então, vou começar talvez comentando o próprio título, né? Tanto por ser o título da palestra e também comentar o mote que serviu de guia, mais ou menos, ao que nós tentamos fazer durante, sobretudo, o governo do presidente Lula. Embora algumas coisas tenham continuado no campo da defesa, quando eu fui ministro também da presidenta Dilma. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever, isso é o título de um livro, né? Na realidade, o livro, em português, se chamou Teherã, Ramallah e Doha, que eram 3 narrativas, sobre 3 episódios importantes de política externa. Eu vou falar deles ao longo da palestra, provavelmente, de modo que eu não preciso definir cada um. Teherã, Ramallah e Doha, 2 pontos, memórias da política externa ativa e altiva. Quando eu tive que traduzir para o inglês o livro, há uma edição norte-americana, eu achei que se eu pusesse esse nome, Teherã, Ramallah e Doha, ia aparecer um livro de viagens, né? E não deixa de ser, porque viajei muito, mas não era o objetivo principal. E também para um público que não entendia, talvez, ou não tinha conhecimento mais imediato da política externa brasileira e do que ela tinha feito, então eu dei um título um pouquinho diferente, mantendo, porém, o subtítulo. Então o título ficou sendo Acting Globally, quer dizer, atuando globalmente, 2 pontos, memórias da política externa, em inglês eu pus assertiva. Enfim, por quê? Como é que esse título surgiu e depois o mote surgiu? O título, eu me lembro quando eu comecei a escrever o livro, a minha assistente, uma moça lá da UNB, para efeitos desses livros, ela faz boa parte da pesquisa para mim, Mariana Cleming, só para deixar registro aqui de créditos, né? Ela disse assim, mas, embaixador, o senhor vai falar memórias, parece que não tem mais política externa ativa e altiva. E eu falei, não, na época não era isso era ainda... Eu já tinha acabado de sair do governo, não tinha saído, era o último ano do governo do primeiro mandato da presidenta Dilma. Eu disse, não, memórias porque é memórias, eu estou escrevendo os episódios que eu vivi, as coisas que eu conheço, eu não sou um teórico, porque embora eu tenha estudado relações internacionais, mas eu nunca me
aventurei, a não ser coisas mínimas, pela teoria das relações internacionais como autor ou mesmo como professor. Então, o que eu sei falar é aquilo que eu vi, que eu vivi. Lógico que sempre tem alguns elementos analíticos que englobam coisas que você estudou antes, que incorporam coisas que você estudou antes. Mas memórias por causa disso, né? Então, era por causa disso. Não podia imaginar eu que realmente, hoje em dia, esse título tem um sentido muito diferente, que era o que ela temia que tivesse, né? Porque a política externa, ativa e altiva, é algo que, digamos, está escondido atrás de uma névoa muito espessa e parece quase que, digamos assim, outra fase, outro mundo, outro país. Então, isso é uma coisa que já eu noto, porque esse tipo de pensamento vai estar presente aqui em outras coisas que eu comentar. Mas como é que surgiu essa ideia de ativo e altivo? Aliás, eu fiquei muito feliz outro dia, porque eu fui na Universidade Federal do ABC, e eles lá têm um centro um centro acadêmico, né? E eles me deram o bottom, e o bottom estava escrito ativos e altivos. Eu achei muito bonitinho, fiquei muito feliz com aquela homenagem, e acho que eles não fizeram só para mim, eu acho que eles têm lá, é o bottom deles, e tinham também uma espécie de mapa mundi no planisfério, de cabeça para baixo, que também, de certa maneira, tem a ver com a capa desse livro em português, uma parte apenas do mundo, é um mapa de 1508, se não me engano, enfim, 1500 e pouco, também de cabeça para baixo, segundo a convenção, porque nunca foi definido, nem por Deus, nem por ninguém, nem pelos que creem que a Terra é plana, que o norte tem que ficar em cima e o sul embaixo, né? Na realidade, isso é uma convenção, e esse mapa é um mapa italiano, mas muito inspirado em mapas árabes da época, que faziam, contrariamente, o sul em cima e o norte embaixo. E na realidade, esse mapa inspirou uma tapeçaria que fica atrás, acho que até hoje fica atrás da mesa do ministro das Relações Exteriores. Era uma excelente peça de conversação com qualquer autoridade que vinha e tal. Então eu começava a olhar o mapa e tinha um lado simbólico, né? Do sul e o norte trocarem de lugar, e isso me fazia lembrar sempre, sei que aqui nessa geração ninguém viu, mas algum dia um de vocês poderá ver aí no vídeo, de alguma maneira, o filme do Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que ele diz: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Então, sul e norte podem também se inverter. Então, para mim tinha esse valor simbólico, e tinha outros aspectos simbólicos também no mapa, porque o centro do mundo é Jerusalém, né? Obviamente ali por motivos como o mapa esse, embora inspirado em modelos árabes, é um mapa italiano, obviamente pelo cristianismo. Mas o centro do mundo era Jerusalém também, para muitas outras religiões, obviamente, duas outras religiões, além do cristianismo, mas, sobretudo, continua a ser, sob muitos aspectos, nós vamos aqui tratar disso um pouquinho, o centro das tensões mundiais, né? Quer dizer, talvez se há um problema político, econômico, econômico não tanto, envolve economia, mas um problema político que o mundo tem enfrentado depois da Segunda Guerra Mundial permanente, com maior força, é o Oriente Médio, né? A questão Israel-Palestina é uma questão central e foi uma questão que nos ocupou bastante. Então o mapa tinha vários simbolismos, e o último simbolismo, segundo a descrição que consta da própria mapoteca do Itamaraty, porque o original está na mapoteca do Itamaraty, o que tem lá é uma tapeçaria baseada no mapa. Mas segundo a mapoteca do Itamaraty, é o primeiro mapa em que o Brasil aparece com o seu nome. Um cantinho assim, no alto, está o Brasil, escrito Brasil. Não era Terra de Santa Cruz, nem outras denominações que precederam. Então tinha vários lados simbólicos. Essa era a capa. Mas por que me ocorreu essa ideia de chamar a política externa? Como foi que me ocorreu essa ideia de chamar a política externa de ativa e altiva, e o porquê que ela, como eu entendo, claro que é uma definição muito curta, foi possível.
Bom, o nome foi uma mera coincidência. Na realidade, quem já me escutou aqui, já me escutou várias vezes a mesma história, deve estar cansado, mas eu vou repetir porque tem muita gente jovem. Quando eu fui convidado para ser ministro pelo presidente Lula, quando foi anunciado o meu nome, melhor, juntamente com 3 outros ministros, o presidente estava presente, estaria presente, e nós tínhamos que falar alguma coisa. Eu poderia fazer um discurso, eu não vou falar, todo mundo queria ouvir o presidente Lula, não estava querendo ouvir a mim, né? Necessariamente. Então eu falei, eu tenho que falar em 3, 4 minutos, não dá para falar de América do Sul, de África, tudo que eu queria fazer, porque... então eu achei que eu tinha que concentrar num aspecto relativo à atitude, quer dizer, não é tanto nos pontos específicos, mas como é que o Brasil teria, qual a atitude que o Brasil teria em relação aos temas. E eu não tinha pensado nisso antes, né? Isso foi uma coisa que me ocorreu na hora, e acabou tendo até não sei se mérito ou essa graça de ser um trocadilho de palavra, um trocadilho, né? Quer dizer, a política externa seria ativa e altiva. E o que eu quis dizer com isso? Que ela não temeria ser protagônica, ela não temeria assumir iniciativas e levar essas iniciativas longe, e tampouco ela se dobraria a outras agendas que não nos interessassem, simplesmente porque elas teriam vindo de países mais poderosos do que o Brasil. Isso era bastante. E por que eu disse essas coisas? Porque eu já tinha sido ministro do governo Itamar Franco, e houve uma coisa que me impressionou quando eu era ministro do Itamar Franco, foi um artigo do então, quer dizer, ele continuou sendo intelectual, mas um intelectual mexicano, Jorge Castaneda, depois ele foi ministro das Relações Exteriores também, e ele foi pendendo mais para centro-direita. Embora nunca tenha chegado a ser de direita, como hoje em dia nós convivemos no Brasil, infelizmente. Ele escreveu um artigo dizendo que isso era meados dos anos 93 ou 94, quando eu era ministro do Itamar Franco. Ele escreveu um artigo dizendo que o Brasil era um país que, fazendo uma analogia, como se fosse um time de futebol que joga abaixo da sua liga, né? Na realidade, a metáfora que ele fez em inglês, o artigo era no New York Times, a metáfora que ele fez em inglês era mais de boxe. Eu traduzo o time abaixo da sua liga porque boxe aqui não tem a mesma expressão, mas assim, Brazil punches below its weight, quer dizer, ele tá jogando abaixo da sua liga. E aquilo sempre me impressionou, e de fato era verdade, quer dizer, o Brasil, às vezes, já passando para o período posterior, que eu fui ministro do Fernando Henrique Cardoso, fui embaixador, perdão, do Fernando Henrique Cardoso na ONU e na OEA, em Londres, eu não tinha, assim, salvo um ou outro ponto, sem entrar na parte de política interna e de economia interna, porque aí é outra questão, eu não tinha, assim, digamos assim, uma diferença muito grande. Havia nuances, por exemplo, eu estava lá no Conselho de Segurança da ONU, lutava muito para que o Brasil pudesse ser membro permanente, se houvesse uma reforma, e isso nem sempre era muito apoiado por Brasília. O próprio presidente fez uma vez, pelo menos o jornal publicou, que o presidente tinha feito uma brincadeirinha dizendo não, isso é coisa do Itamar e do Celso Amorim e tal, essa coisa do membro permanente do Conselho de Segurança. Então, eu podia ter diferenças, mas não eram... Quer dizer, o Brasil não tinha nenhuma atitude no política externa que me envergonhasse. Nem havia, digamos assim, uma decisão de linha de política que fosse totalmente diferente do que eu pensava. Não era. O que eu achava que era a limitação da política externa e, de certa maneira, ligada a essa observação do Jorge Castaneda? Primeiro era que, digamos, nós éramos um pouco tímidos. Quer dizer, você defendia uma posição, como embaixador, frequentemente, olha, eu vou seguir nessa linha, posso? Aí a instrução que vinha de Brasília é assim, olha, pode, mas não exagera, evita incomodar a Europa, Estados Unidos, que a gente tem outros interesses. Política econômica influía muito na política externa, e o temor de criar alguma coisa que fosse ter um impacto negativo na política macroeconômica, que era baseada numa inserção nas grandes correntes mundiais, qualquer coisa que tivesse isso tinha muita resistência. Então ela, digamos, nem sempre era muito altiva. Por exemplo, ALCA. Eu sei de ter ouvido do próprio presidente Fernando Henrique, né? É uma história longa que eu teria que explicar depois como foi, porque na realidade a ALCA foi aprovada quando ainda foi no governo Itamar, né? E naquela época, por circunstâncias que só
se for o caso eu posso explicar, mas agora eu posso só mencionar, naquela época ou o Brasil aceitava a ideia de ter uma ALCA ou o Mercosul acabava, porque a Argentina dizia, não, nós vamos ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? E o Uruguai seguramente ia junto, Paraguai, etc. Mas a Argentina, que é o nosso sócio principal, há quem se esqueça nisso, quer dizer, pequeno parênteses, mas não há política externa possível sem uma boa relação com a Argentina. Eu digo com tranquilidade, porque é como, digamos, se você imaginar a Alemanha e a França, se elas não estão em boa relação, não conseguem fazer mais nada no mundo inteiro, porque aquilo domina tudo. Então, só um parênteses, porque para quem lê atentamente os jornais e as notícias, isso é um motivo de grande preocupação hoje em dia. Mas voltando, então, se nós não tivéssemos aceito a ideia da ALCA, o Mercosul acabava, e o Mercosul era uma grande prioridade. Então, o que nós tentamos na época foi adiar a conclusão das negociações, de modo que desse tempo inclusive para a consolidação do próprio Mercosul. A grande maioria dos países, Estados Unidos, obviamente, que comandava esse processo, isso já era governo Clinton, e a grande maioria dos latino-americanos queria terminar em 5 anos, e nós conseguimos que fossem 10. Eu me lembro até do meu secretário-geral na época, que era um homem muito competente, depois tivemos diferenças sobre outros pontos, mas um homem muito pouco competente, que estava negociando, Roberto Abdenur, ele há de se lembrar dessa história. Ele me ligou em determinado momento, que eles estavam negociando, os americanos gostam muito de fazer isso, estavam negociando já os detalhes finais do que viria a ser o acordo, numa fazenda próxima de Washington, e ele me ligou e disse, então, Celso, eu posso tentar então fazer 7 anos e meio? Eu falei, não, vamos ficar com 10, é 10, e está acabado, esse é o nosso ponto final, e foi 10. Mal podia eu imaginar que 8 anos depois eu próprio estaria de volta, que o PT estaria no governo, mas enfim, tempo é uma coisa muito importante em diplomacia, e você ganhar tempo, às vezes, é ganhar vida, né? E ganhar outras possibilidades. Puxa vida, vai adiar só por 3 anos? Bom, 3 anos muita coisa acontece, então, nesse caso, foi o que aconteceu. Mas o fato é que o próprio presidente Fernando Henrique, porque ele foi acompanhando o presidente Itamar Franco à reunião, que foi em Miami, e ele era crítico, ele falou, ele não estava gostando muito, não sei se era o Serra que falava com ele, se era ele próprio, mas ele não estava gostando muito. Mas, paradoxalmente, durante o governo dele, começaram as negociações e já se começou a fazer um certo número de concessões muito grandes. Várias delas, a meu ver, contra o interesse brasileiro. Eu não vou agora em todos os detalhes, porque isso não é uma aula técnica, mas quando eu voltei a ser ministro com o presidente Lula, era confrontado já praticamente com uma conclusão das negociações da ALCA, pelo menos de uma etapa muito grande. Havia algo que eles chamavam a oferta de bens, que era você dizer como é que ia reduzir suas tarifas, em quanto tempo você chegar a zero nas tarifas, e isso estava marcado para ser feito 45 dias depois da posse do presidente Lula. E era uma coisa impossível, e todo dia eu recebia pressão da mídia, de setores empresariais, quando é que o Brasil vai fazer a oferta, quando é que o Brasil vai fazer a oferta? Falei, não vou fazer oferta, não conversei ainda com os empresários, eu não conversei com os sindicatos, que não era hábito as pessoas conversarem com os sindicatos, não conversei com o mundo acadêmico, não conversei com ninguém. Então não dá para fazer em 45 dias. Não era uma obrigação jurídica, era uma mera propósito político, e consegui evitar, mas sob grande pressão. Era uma coisa assim diária, de perguntar quando é que vai ser a oferta, quando é que vai ser a oferta, quando você vai fazer a oferta? Eu não sei ainda, não conversei, não sei se vou fazer, talvez nem faça oferta, né? Porque era o Brasil fazer a oferta na área de bens, e já tinha várias coisas negociadas em outras áreas, como compras pré-negociadas, como compras governamentais, serviços, investimentos, que iam numa linha muito diferente da que eu desejava, da que eu achava que poderia ser aceita pelo Brasil. Então, quer dizer, eu estou falando da ALCA porque aí é um exemplo de como você teria que ter uma política externa altiva. Não é só questão de ter a posição certa, é você ter capacidade de resistir àquilo que não interessa para você, né? E faltava isso. Em outras áreas também, para agora falar uma coisa que é um mérito do governo Fernando Henrique, dele especialmente, né? Nós tínhamos começado lá atrás com o Mercosul, com outras ideias. No governo Itamar Franco foi proposta uma área de livre comércio sul-americana, tratar da integração sul-americana, né? Até na época do governo Itamar,
diziam que o Brasil estava propondo uma ALCSA, não ALCA, uma ALCSA, Área de Livre Comércio Sul-Americana. Mas isso parou praticamente no começo do governo Fernando Henrique, mas teve um grande mérito que no ano 2000 ele fez uma cúpula, a primeira reunião de cúpula de presidentes sul-americanos. Eu achei uma coisa muito boa. Eu rarissimamente telefonava para o presidente. Telefonava de vez em quando, eu conhecia, né? Ele foi meu colega, eu te conhecia, aliás, há muitos anos, mas ele foi meu colega de ministério, quer dizer, eu fui colega dele de ministério. Ele era um ministro muito mais importante do que eu, mas eu era colega, então conhecia, de vez em quando ligava, mas não ligava sempre, porque eu respeitava muito a hierarquia do Itamaraty. Qualquer problema, não, você está rindo, não, é verdade. Eu respeitava muito a hierarquia do Itamaraty, eu ligava para o ministro Lampreia, que podia não concordar também com tudo, mas éramos amigos e eu tinha lealdade com o ministro. Uma vez ou outra eu ligava para ele, nunca sobre política diretamente, assim, por outras razões, e 2 ou 3 vezes ele me ligou, uma delas relacionada com o problema do Iraque na ONU, se a gente tiver tempo, porque eu vou contando muita história, você corta aí quando chegar. Né? Uma delas ligada à questão do Iraque na ONU foi o presidente que me ligou, então tinha uma situação, mas eu evitava ligar, mas nesse dia eu liguei para cumprimentá-lo, porque ele tinha convocado essa reunião de presidentes da América do Sul, e isso foi um passo importante no processo de integração da América do Sul. As pessoas que dizem que a Unasul foi criação do Chaves não sabem nada de história. Nada de história. Com todo o respeito ao presidente Chaves, eu tenho. Ele é um homem inteligente, não concordo com tudo que ele fez, mas ele tentou tentou fazer reforma social na Venezuela, num país que era altamente desigual, em que tinha uma elite altamente golpista. Eu já tinha estado na Venezuela antes, sei disso, no qual houve um golpe efetivamente em 2002, e aliás o governo Fernando Henrique também foi contra o golpe. As pessoas dizem que o Chaves é que inventou o Unasul. Não, a maior contribuição do Chaves ao Unasul foi o nome. O nome. Porque, na realidade, a gente chamava de Comunidade Sul-Americana de Nações, e eu vou dizer aqui o que ele disse, eu não estou querendo falar mal dele nem nada. Disse, não, mas não é um nome muito viril. Hoje, ele queria um nome mais viril, e não sei por que ele achava que o Unasul era mais viril do que casa. Casa, assim, uma coisa... Casa você associa a mulher e tal. Enfim, ele, não eu, hein? Então, a maior contribuição dele foi essa. Então, a Unasul, como se vê, já tinha tido ideias lá no governo. Eu não queria falar disso agora, mas fui obrigado a falar por causa do parênteses. Tinha começado lá no governo, de certa maneira, no governo Itamar. O Fernando Henrique toma essa atitude importante e depois se desenvolve no governo Lula de uma forma que eu vou explicar mais tarde. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, então, a gente tinha que ser altivo e ativo. Então, vamos em frente na nossa... Não basta ter uma boa ideia, você tem que levá-la adiante, porque aquilo, política externa, é uma coisa que as pessoas têm que entender um pouco. Você não faz só com boas ideias. Claro que boas ideias são absolutamente indispensáveis, mas se faz com muita persistência, muita persistência. Essa coisa, por exemplo, da integração da América do Sul e da criação do Unasul, eu visitei, acho que eu fui, para dar um exemplo, né? Ao Equador, nos primeiros 2 anos e meio, acho que 7 vezes, né? Isso não ocorria antes, né? Enfim, quando nós fizemos depois uma outra coisa, que foi a primeira cúpula da América do Sul, países árabes, eu uma vez fiz uma viagem com um avião da Embraer emprestado. Hoje em dia eu não sei mais se eu teria emprestado, porque eu acho que o avião seria da Boeing, né? Mas enfim, eu fiz uma viagem por 10 países árabes em 10 dias, coisa que seria totalmente impossível por qualquer outro meio de transporte. Mas eu digo, não basta, porque você manda uma carta de longe, o cara responde, passa um mês, não adianta. Então você tem que ir lá falar, no caso você tem que falar com, não era rei, era o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, você tem que falar com, que depois foi rei, e pouco depois morreu, né? Assim, você príncipe herdeiro, você vive e morre, muito rápido. Depois eu fui, enfim, falar com o presidente da Síria, do Líbano e todos os outros. Então essas coisas são assim, política externa exige uma determinação, uma vontade de fazer que não tenha... É meio que coisas, fatos semelhantes, talvez não idênticos, aconteceram com relação à África, com relação a outros países. Bem, mas então havia isso, a política tinha que ser ativa e altiva. E altiva nesse sentido, e ativa no sentido, quer dizer, também altiva nesse sentido de reagir às agendas, de ser capaz de ter a sua própria agenda, né, de você ter a sua agenda, quer dizer, se nós tínhamos a agenda da América do Sul, tinha que levar adiante, né, não precisava temer que aquilo fosse causar reação em alguém,
né? Algumas pessoas diziam, vocês estão cutucando a onça com vara curta. Quando, aliás, liguei para o Fernando Henrique, fazer essa homenagem ao Fernando Henrique, ele não está merecendo, bom, mas enfim, eu vou fazer essa homenagem ao Fernando Henrique, porque eu liguei para ele para cumprimentar pela iniciativa de fazer a cúpula dos países da América do Sul, e ele me disse uma coisa interessante, isso não é segredo, não me pediu segredo, era um comentário, falou, mas a sua casa resistiu. O que mostra que às vezes o Itamaraty também não quero fazer uma crítica ao Itamaraty permanente, mas há uma certa precaução, às vezes era, na minha opinião, excessiva, embora sempre muito profissional. Era. Enfim, então, esse é um lado, do altiva e do ativa. E isso se manifestou logo no início do governo, em relação a 3 temas que nós tínhamos. Nós tínhamos 3 temas muito importantes. Um tema de natureza, entre outros, mas um tema ligado à paz e segurança, que era a questão do Iraque, que estava sendo discutida naquela época. Isso é começo de 2003, vinha sendo discutido há mais tempo. Era um tema com o qual eu tinha estado envolvido como embaixador na ONU, diretamente. Quer dizer, como o Brasil reagiria a uma invasão do Iraque, como é que o Brasil, que atuação teria. E aí realmente foi necessário uma atitude de grande altivez, de grande independência, e o presidente Lula condenou, ele próprio, a declaração lida por ele, a invasão, e naturalmente eu, no plano diplomático, também conduzi as mesmas críticas. Então foi uma atitude altiva, sobretudo nesse caso. Mas não deixou de ser ativa, porque nós não nos limitamos a condenar. Logo no início, uma das primeiras viagens que eu fiz sem o presidente Lula, eu estava na reunião da Organização Mundial do Comércio em Tóquio, e saí de lá para passar em Moscou, para conversar em Moscou, e saí de lá para passar em Berlim, para conversar em Berlim com países que também tinham a mesma posição que o Brasil, e já tínhamos tido 2 conversas importantes na própria Alemanha e na França, isso com a presença do presidente, em torno do tema do Iraque, né, que eram países que se opunham assim, mais claramente à invasão do Iraque. Eu depois teria uma longa história para contar, não sei se dá tempo, sobre o Iraque no tempo que eu era embaixador na ONU, mas por hora basta mostrar que houve essa reação. Outro ponto em que, digamos, a nossa posição era importante, como eu já, de certa maneira, mencionei, foi a própria ALCA. Né? O Brasil tinha que demonstrar uma atitude firme, né? E nós tínhamos vários problemas em relação a isso, porque já havia sido, algumas concessões já haviam sido feitas, e algumas não tinham volta, porque já estava muito adiantado. Também é uma coisa técnica, não vou entrar em detalhe agora, mas, por exemplo, a questão da redução tarifária, aliás, é uma coisa muito importante em ver isso no acordo Mercosul-União Europeia. A redução tarifária a partir da tarifa aplicada e não da tarifa consolidada. Se houver tempo eu explico o que é isso, para quem tiver interesse. Mas, enfim, com isso você já perdia, assim, 20 pontos percentuais, no caso de algum produto, em produtos que você que a tarifa consolidada é aquela tarifa que você internacionalmente aceitou como obrigação jurídica, então você não pode mudar, né, sem romper um acordo. E a tarifa aplicada é aquela que você está aplicando naquele momento. Então, por exemplo, a grande parte de bens de capital, a tarifa consolidada era 35 e a tarifa aplicada era 15, 12. Então, a partir do momento que se adotou o método da tarifa aplicada, você estava abrindo mão de 20 pontos percentuais, 20 pontos percentuais à toa. Não havia razão. E há uma grande diferença. É interessante que as pessoas dizem, o Brasil é fixado na OMC, no multilateralismo, como se o multilateralismo fosse uma coisa bom, hoje em dia porque é o marxismo cultural. Mas mesmo para os não partidários dessa filosofia, de que tudo é parte do marxismo cultural, era muito criticado. Por que o Brasil botou suas fichas no multilateralismo? Há muitas razões, mas só uma para mencionar. Por exemplo, na OMC você negocia a partir da tarifa consolidada e não da aplicada, né? Essa é a regra geral. E na ALCA nós já tínhamos aceito negociar a partir da tarifa aplicada. Você tem 20 pontos percentuais em muitos produtos, e outros não. Tem produtos como automóveis em que a aplicada e a consolidada é igual. Mas tem muitos outros produtos em que ela é diferente. Só para ter uma ideia, a nossa tarifa média, eu não gosto muito dessas coisas de comércio não, mas só para vocês terem uma ideia, porque a gente lê, a nossa tarifa média a consolidada, eu acho que é cerca de 25%, mais ou menos. E a tarifa média aplicada é 8% ou 9%. É uma diferença muito grande.
muito grande, porque você tem muitos produtos em que você abaixa a tarifa por uma circunstância específica, porque você quer importar aquilo, porque ele é parte da produção de um outro, é um bem de capital que serve para fazer uma outra coisa, e depois vai ficando. Mas não há razão por que você abrir mão de uma capacidade negociadora. Bom, então, tinha esse lado, tinha esses outros aspectos ligados a compras governamentais, serviços, investimentos, propriedade intelectual, que era uma coisa muito importante, até para defender uma política que tinha sido inaugurada também no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que nós apoiávamos, que era a questão de patentes, a possibilidade de quebrar patentes para produzir medicamentos genéricos para doenças como a AIDS. O programa de combate à AIDS, iniciado pelo ministro Serra, no governo Fernando Henrique Cardoso, e que nós continuamos depois, é um programa que é exemplo para o mundo. Exemplo, o Brasil, no mundo em desenvolvimento, foi o país que mais conseguiu diminuir o número de mortes por AIDS em poucos anos, né? E isso era possível porque você produzia produtos genéricos, e em alguns casos isso envolvia você ter a possibilidade de licença compulsória, isto é, quebrar a patente. Alguém pode argumentar, mas quebrou muito pouca. Não, quebrou muito pouca, mas o fato que você tinha a possibilidade de quebrar a patente para dar autorização para um produtor local fazia com que a multinacional negociasse um preço muito mais favorável. Bom, enfim, isso é um parêntese, ou também um outro parênteses para mostrar a importância desse assunto. Então, na ALCA, nós falamos, não, isso aqui não pode. Olhando em retrospecto, se vocês me perguntarem, eu acho que a ALCA não seria boa de qualquer maneira, né, porque firmaria, digamos, uma área de hegemonia norte-americana no continente, e isso até explica por que a gente começou a discutir o acordo Mercosul-União Europeia, que foi sugerido no governo Itamar Franco. Eu participei disso. Por quê? Porque a gente queria um certo equilíbrio. Mas, enfim, tem esse lado, a hegemonia norte-americana, de você colocar todas as fichas num único balaio. Mas me parecia, na época, que aquilo, se eu fosse dizer não vamos negociar a ALCA, eu seria demitido, não pelo presidente Lula, que provavelmente concordaria comigo, mas a pressão da mídia e da elite brasileira e dos interesses internacionais seria tão forte que não teria condições. Então, ali eu tinha que, mais ou menos, procurar dar um golpe de jiu-jitsu, quer dizer, usar a força do adversário a meu favor. Então, eu disse, olha, nós não vamos nos opor à ALCA, mas vamos renegociar. Não pode ser nessa base. Não pode ter... a tarifa aplicada não tinha mais como mexer. Isso, aliás, é um problema sério também nesse acordo Mercosul-União Europeia, como eu já disse. Isso não teria mais como mexer. Mas as outras coisas, compras de governo, veja, com compras de governo você faz uma coisa qualquer, é uma coisa da maior importância para a política industrial. Como é que um país se desenvolve, como é que a tecnologia do país se desenvolve, em qualquer país do mundo, em grande parte através das compras de governo. Quando dizem, vários aqui provavelmente conhecem a parte de ciência e tecnologia melhor do que eu trabalhei nessa área também, então naquela época, isso faz muito tempo, mas não deve ter mudado, as pessoas dizem, não, mas nos Estados Unidos 50% da pesquisa é feita por empresas privadas. É feita por empresa privada, mas só com encomenda do Pentágono. Então, quer dizer, a empresa privada faz sabendo que aquilo vai ser pago de uma forma ou de outra pelo governo, ou o Pentágono não dá o dinheiro para a empresa, ela dá o dinheiro para a universidade, e a universidade desenvolve a pesquisa que chega, então, à empresa. Então, esses mitos que a gente lê, né, que fala, isso não é verdade, isso é uma falsa, mas o Brasil não tem um Pentágono. Eu fui ministro da Defesa, jamais, claro que pode contribuir também para o desenvolvimento tecnológico, que deve, mas não tem a capacidade que tem nos Estados Unidos. Então, nós dependemos também das compras governamentais na área civil, né? E durante o governo, aqui o Rio de Janeiro, vocês são aqui do Rio, durante o governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma, a indústria naval se desenvolveu muito, sobretudo construção de plataformas, com base em encomendas da Petrobras. Isso não ocorreria, aliás, não ocorrerá mais, de qualquer maneira, pelo rumo que a Petrobras está tomando, mas não ocorreria se você tivesse assinado um acordo da ALCA de compras governamentais, ou
não posso ter certeza se a gente podia excluir uma parte ou não, mas teria sido muito mais difícil. E o que eu estou falando de indústria naval pode se aplicar à indústria de medicamentos, pode se aplicar a muitas outras indústrias. Quer dizer, a compra do governo é um elemento absolutamente essencial para o desenvolvimento industrial. Estou dizendo isso porque às vezes a gente pensa em política externa, diplomacia, parece uma coisa meio vaga, não. Isso tem a ver com o fato do sujeito que trabalhava na indústria naval hoje estar dirigindo Uber. Né? Isso é fato real, experiência empírica. Experiência empírica. Tem algum motorista Uber aí que falando? Experiência empírica que eu tenho tido, enfim, aqui. Então, essas coisas precisavam mudar, a propriedade intelectual tinha que mudar. Então, eu propus uma coisa, que até mas eu dissesse, se eu dissesse eu não vou mais negociar álcool, eu não aguentava. Eu vou dizer o seguinte, a primeira reunião que eu tive interministerial no Brasil, segundo ou terceiro dia de governo, porque o principal negociador americano, que era o Bob Zoellick, tinha sido chamado pelos Estados Unidos, pelo presidente Lula do sub, né? Porque quando ele disse, o Brasil então vai negociar com a Antártida, e aí o presidente Lula disse, eu não vou me incomodar, isso durante a campanha ainda, né? Durante a campanha, porque a campanha é uma coisa, exercício do cargo é outra. Mas então, o Zoellick tinha vindo ao Brasil e queria ter uma conversa, e eu estava chegando, naturalmente, daquilo eu tinha que ver como é que manejava com os outros ministros, nós combinamos que íamos ter uma conversa a três, com o ministro também da Indústria e Comércio e com o ministro da Agricultura, que tinha uma visão bem diferente da minha. E fizemos uma reunião naquela época, não sei se foi antes ou depois da vinda do Zoellick, acho que deve ter sido antes, pela lógica, mas enfim, nem sempre a lógica prevalece. Com os três ministros mais interessados, que eram esses dois, né? Quer dizer, eu, mais esses dois, Indústria e Comércio e Agricultura, e o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, Palocci, sobre o qual não preciso falar muito, os ministros estavam com uma política econômica neoliberal, evidentemente, e os da Indústria e Comércio, o da Indústria e Comércio era ligado ao agronegócio, que tinha muito interesse, na realidade era de Indústria e Comércio, mas ele era mais voltado para o agronegócio, que era o ministro Furlan, e o da Agricultura, o ministro Roberto Rodrigues, que era do agronegócio diretamente. Enfim, nada contra, eram pessoas competentes, pessoas com quem eu me dei bem, etc. Mas a verdade é que tinha uma visão diferente. Então, a primeira reunião que eu fiz ali dentro, no Itamaraty, com esses três, eu fiquei sozinho. Era 3-1. Falei, isso aí vai ser muito difícil. Muito difícil. Enfim, eu vou abreviar essa história, porque ela está contada em detalhe num livro meu chamado Breves Narrativas Diplomáticas, chama-se Alca, Fim de Linha. Mas, enfim, não sei hoje se o título se aplica, mas, enfim, naquele momento era. Então, aí eu acabei, através de muitas conversas com o presidente, que tinha uma visão ampla, política, de toda a situação, com apoio de outras pessoas também no próprio gabinete presidencial, como o Marco Aurélio e o outro Dulce, nós conseguimos reverter e ele, digamos, me autorizou a comandar as negociações para a ALCA. Então, a minha conversa com o Zoellick, eu preciso ver um relógio aqui, porque eu fui falando sem parar. A minha conversa com o Zoellick era encontrar uma outra forma. Então, eu inventei uma coisa meio complicada, porque algum dia eu explico que vamos fazer uma negociação em 3 trilhos, reconhecer que existem 3 trilhos. Um trilho dos temas multilaterais, nos quais, na realidade, nós não vamos negociar, né? Seria, digamos, regras sobre propriedade intelectual, regras sobre investimentos, regras sobre serviços. Regras sobre compras governamentais. Se eu tiver que negociar, eu prefiro conversar disso na OMC, onde as forças são mais equilibradas. Tem a Índia, tem a China, naquela época não tinha a Rússia, mas tinha a Índia, tinha a China, tem os próprios interesses europeus e americanos não são idênticos, etc. Há outros países em desenvolvimento. Então, isso nós não vamos conversar. Há os temas que são de regras muito de comércio, tipo regra de origem, tal, que se aplicam mesmo ao trânsito de bens e tal, que a gente pode negociar no conjunto ALCA. E há a parte de acesso a mercados, qual é a tarifa, como é que vai baixar, não sei o quê, cota, não sei o quê, que a gente vai negociar bilateralmente, seria mesmo. Então eu fiz essa ideia da negociação em 3 trilhos, que me pareceu um achado. O Zoellick, que era sempre uma pessoa que procurava soluções, eu preciso reconhecer isso, ele às vezes era brutal na maneira de apresentar, mas ele era uma pessoa que não era dogmática, topou. E nós chegamos, resumindo muito, a um texto aceitável em Miami, quando teve a Conferência da Cúpula das Américas, mas ficaram 2 ou 3 pontinhas que acabaram fazendo com que houvesse, digamos assim, um desmanche
do tecido que havia sido feito e a ALCA não foi para frente. Então, isso é o que aconteceu com a ALCA, com essa atitude. Eu tinha um outro problema que era a Argentina, porque a Argentina queria muito, isso era governo do Aldi, ainda do Aldi, um homem muito até nacionalista, muito, aliás, continua sendo muito nosso amigo, mas naquela época havia influência de outras personalidades também, e a Argentina estava muito empenhada ainda na ALCA. E a primeira visita que eu fiz como ministro das Relações Exteriores, como convém, como é certo e como cabe, foi a Argentina, por ser o nosso principal sócio estratégico do Brasil. Então eu fui à Argentina e eu fiz estou ilustrando essas coisas para vocês verem como é que a diplomacia funciona. Em vez de começar conversando com as autoridades, para depois no final fazer uma conferência de imprensa, a primeira atividade minha foi pública, foi num centro empresarial Brasil-Argentina. Eu fiquei impressionadíssimo que eu tinha sido ministro do Itamar, tinha 10 pessoas, naquela época tinha já 200, 300 e tal. Então eu falei publicamente o que eu achava que era possível na ALCA. Então quando não tinha como voltar atrás, não tinha apelo que pudesse me fazer voltar atrás, porque eu já tinha, como se diz em inglês, queimado meus barcos, né? Então eu já estava lá. E no final a Argentina foi se aproximando da nossa linha, depois da eleição do Kirchner ficou até mais ardorosa do que nós, mas digamos, antes da eleição foi assim que se deu, porque era fundamental para mim. Isso está descrito, eu até recomendo que é uma leitura muito pequenininha, é capaz de ter o livro aqui na biblioteca, se não tiver, a Saraiva acho que ainda tem lá. É um livrinho pequeno, breves narrativas diplomáticas, cada narrativa tem umas 15 páginas, 20 no máximo, e tem essa de ALCA. Então, isso foi uma coisa. Tinha havido o Iraque, a nossa atitude, né, toda uma clara oposição e uma defesa do multilateralismo. E teve a OMC, que é uma história mais comprida ainda, então também vou resumir um pouco mais, mas a OMC, que nós favorecíamos a negociação, nós tínhamos muito interesse por vários motivos, entre eles porque era na OMC que a gente via a possibilidade única, que não pode existir nenhum acordo bilateral, nem com a União Europeia, nem com os Estados Unidos, nem com ninguém, que era a eliminação ou redução, dependendo do caso, dos subsídios agrícolas, que eram ainda a maior distorção do comércio internacional. A maior causa de distorção no comércio internacional são os subsídios agrícolas. O Brasil até ganhou alguns casos, mas era complicado na OMC, mas não era uma coisa simples. Só para vocês terem uma ideia, que, digamos assim, você quando está competindo, os produtores de algodão brasileiro, quando estão competindo, ele não está competindo com o produtor de algodão norte-americano, ele está competindo com o tesouro norte-americano, que paga a diferença de preço, etc. e tal. Então fica realmente difícil, e a mesma coisa acontece em relação a produtores europeus também, em casos diferentes talvez. Então era muito importante também na OMC, e nós apoiávamos, entre outras razões, essa negociação, queríamos a negociação, mas ela estava sendo conduzida de tal forma que havia grandes rivalidades também entre a União Europeia e Estados Unidos, não vou entrar aqui também em detalhes, mas sobretudo em relação ao próprio tema agrícola. Então, o que estava acontecendo? Isso nós estamos falando de meados de 2003. O que estava acontecendo é que o presidente do grupo, que era um embaixador muito respeitável, etc., mas ali o presidente das negociações, que era o presidente do conselho da OMC, ele tinha produzido um papel que era uma maneira de apaziguar, digamos, era a zona de conforto para a União Europeia e para os Estados Unidos. Só que a zona de conforto para a União Europeia e os Estados Unidos era péssima para nós, porque não atendia as nossas reivindicações e era muito pesada na parte de manufaturas, de compras governamentais, tudo isso que eu já falei da ALCA, no outro nível talvez, mas também acontecia na OMC com grande prejuízo. Então o Brasil teve uma atitude muito firme, criou lá um G20, não é o mesmo G20 desses líderes que se reúnem, mas criou um G20, que era um grupo de países em desenvolvimento, criou não sozinho, mas criou com outros. Tive grande colaboração de diplomatas que até, digamos, não eram assim da mesma linha política. O embaixador Seixas Corrêa, que era embaixador em Genebra, foi fundamental para poder levar isso adiante. É um homem respeitável, mas tem um pensamento diplomático político diferente do meu, mas respeita a soberania nacional. E o embaixador Clodoaldo Guenei, infelizmente falecido, acho que estudou até aqui na PUC Direito, e o embaixador Clodoaldo Guenei, que era o chefe da área econômica do Itamaraty. E ambos trabalharam de maneira extraordinária, e obviamente eu tive o apoio do presidente Lula, que foi o mais importante, muitas discussões nem sempre fáceis com meus colegas da indústria e comércio e da agricultura, mas conseguimos levar adiante uma linha que acabou prevalecendo. E a reunião, que era para, digamos, ter produzido um documento que seria, digamos assim, a antessala de um acordo final,
acabou fracassando, foi um impasse. Mas para nós foi bom, porque se tivesse sido bem sucedida, teria sido o nosso fracasso. Só para vocês terem uma ideia da importância que foi dada à atuação do Brasil, isso acho que foi agosto de 2003, no México, em Cancún. Logo depois da reunião, 3 dias depois, o mesmo Bob Zoellick, a quem eu me referi antes, escreveu um artigo no Financial Times, um artigo assim, tamanho desses artigos que aparecem na Folha, artigos de opinião, não muito grande, em que ele citou o nome do Brasil 5 vezes, não positivamente, vocês podem imaginar, que era o artigo que chamava, português seria assim, os contra, os do contra, né? O Brasil estava lá, o do contra, que não queria acordo, e o Brasil comandou os países em desenvolvimento e levou a isso. Bem, o fato é que 3 ou 4 meses depois, o próprio Bob Zoellick me telefona, eu estava lá em Buenos Aires lidando com o Mercosul, eu pensei que ele ia falar de ALCA, eu falei, lá vem aquela chateação de novo agora com o negócio de ALCA. Não, eu não ficava preocupado com o Bob Zoellick, não, eu ficava preocupado com a mídia brasileira, que ia me chatear, perguntar por que fez a concessão, já fez oferta, não fez oferta, já fez... Mas não era. Ele ligou para mim, falou 1 minuto sobre ALCA, porque eu acho que tinha lá escrito, provavelmente, que ele tinha que falar sobre ALCA, 1 minuto sobre ALCA, falou meia hora sobre a OMC, propondo que nós criássemos um pequeno grupo que foi criado e que foi o que conduziu as negociações até 2008, com pequenas mudanças, e que se tornou importantíssimo. Então, só para ilustrar a importância que o Brasil tinha ganhado de concreto, você perguntar, o que ganhou de concreto? Pouco porque houve muitos impasses, mas pelo menos não perdeu. Ganhou em relação à parte de subsídios à exportação de produtos agrícolas, sim, houve uma decisão que depois foi referendada anos mais tarde e que é importante. Mas como é que as coisas se passaram? Até então, as negociações na OMC eram centradas, toda negociação internacional, né, vocês que estão estudando, ampla, quando você lê assim, a ONU decidiu isso, não é bem assim, né? A ONU decidiu isso, normalmente tem um grupo menor, do grupo menor passa para um grupo médio, do grupo médio até chegar, não estou nem falando do Conselho de Segurança, estou falando sim negociações mais amplas, que envolvem muitos países, até chegar a uma coisa em que todos estão participando. O grupo menor, o grupo nuclear, nuclear sem... Não estou falando de energia nuclear, não. O grupo central nessas negociações sempre tinha sido, desde o antigo GATT, que é o predecessor da OMC, e da OMC, um grupo de 4, que era Estados Unidos, antes Comunidade Europeia, depois União Europeia, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. Era um famoso Quad. Você chegava lá no GATT, eu cheguei... A primeira vez que eu fui embaixador lá, e o que o Quad resolveu? Eu não sabia nem quem era o Quad, fiquei assim, o que é o Quad? O Quad resolveu, o que é o Quad? Aí me explicaram o que era o Quad, porque o que o Quad tinha resolvido era praticamente certo. Claro que depois você mudava uma vírgula, punha um acento, fazia alguma coisinha a mais, tinha um outro grupo que vinha depois, aí o Brasil já entrava. Mas o núcleo era esse. Depois da reunião de Cancún, em 2003, sobretudo a partir de 2004, o grupo central das negociações continua a ser um grupo de 4, mas era Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. Então isso foi uma mudança, assim, absolutamente, até bom lembrar Copérnico, hoje em dia que se fala da Terra plana, né, uma mudança coperniciana na forma de negociação da OMC, em que tem 2 países em desenvolvimento no centro das negociações. Vocês podem perguntar, por que não a China? Não, porque a China havia entrado há pouco tempo, então ela era meio cuidadosa. Depois ela foi perdendo os cuidados, mas nessa época ela era meio cuidadosa, não queria se expor muito. Era parte do nosso G20, mas aceitava a liderança do Brasil e da Índia em matéria econômica e comercial. Enfim, a tal ponto que Japão e Canadá, eles eram convidados às vezes para uma segunda fase e iam perguntar ao Brasil o que tinha acontecido. Né? Quer dizer, a importância que o Brasil assumiu nas negociações comerciais do OMC é uma coisa ímpar. Quem tiver a pachorra de ler outras narrativas, essa tem uma narrativa longa, 200 páginas, nesse livro Teherã, Ramallah e Doha, mas tem também livros norte-americanos escritos sobre isso. O Brasil passou a ter um ponto central, um papel central. E quase conseguimos um acordo. Uma coisa interessante, porque isso foi marcado por conflitos, diferenças entre Estados Unidos e Brasil, às vezes entre Brasil e Europa, entre Índia e Estados Unidos, eram todas as diferenças possíveis. Mas no final, quando em 2008, quando nós chegamos muito perto de ter um acordo, não seria ainda um acordo definitivo, você ia ter que depois passar, mas enfim, de ter um pré-acordo, a coisa estourou por
falta de vontade política dos Estados Unidos, a meu ver, que já era o final do governo Bush, e um pouquinho de responsabilidade, que eu achei que a Índia exagerou um pouquinho. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu e o europeu eram os que mais brigávamos antes, porque subsídios, e eles eram muito interessados, como são, no nosso mercado de produtos industriais, né? Não é à toa que a Merkel, apesar de todas as críticas que ela faz ao Brasil na questão de clima, questão de direitos humanos, outras questões, mas ela não despreza a ideia de um acordo Mercosul e União Europeia, porque isso aqui é um mercado importante para eles entrarem. Não podemos subestimar isso. Enfim, então, na OMC nós tivemos esse tipo de comportamento, mas só ilustrar com uma historinha também, porque a historinha sempre é mais uma vez um grupo de deputados japoneses veio ao Brasil. Isso era muito comum, aliás, eles sempre vinham, porque eles fiscalizavam muito de perto do governo, então vieram, conversaram comigo e conversaram com o Roberto Azevedo, que hoje é o diretor-geral do OMC, e na época era o chefe da área, tinha substituído o Clodoaldo Guenei como chefe da área econômica. O Clodoaldo Guenei tinha ido justamente para Genebra e o embaixador Seixas Corrêa tinha ido para a Alemanha. Então, eles procuraram o Roberto Azevedo me contou a história. E eles perguntavam assim, perguntaram em inglês, assim, explica aí, in World Trade, Japan big, Brasil small. In WTO, Brasil big, Japan small. How come? Né? Quer dizer, como é que podia que um país que era muito mais poderoso no comércio internacional tivesse muito menos atuação dentro da Organização Mundial do Comércio? Aí entra algo que naquela época eu não conhecia, não tinha lido ainda os livros do Joseph Nye, que era o soft power. Quer dizer, o Brasil tinha uma capacidade de aglutinação diplomática ímpar. Eu digo isso tranquilamente, porque em todas as negociações antes que eu vi na OMC, por exemplo, os países tipo Brasil, Argentina, Uruguai, grandes exportadores agrícolas, eles eram afastados dos países africanos, e a União Europeia dizia, não, isso aqui é interesse do Japão, é interesse do Brasil, é interesse da Argentina, pode ser de interesse da Austrália também, que não é subdesenvolvido, mas enfim, mas não é do interesse da África. E nós conseguimos, por processos muito longos, estão narrados no livro, uma atitude que atraiu também os países africanos, os países do Caribe, para se juntar a nós. E graças a isso nós conseguimos a única mudança, que segundo eu entendo, preciso que alguém estude isso, porque eu não estudei mais, persistiu. Eu não sei até que ponto está sendo implementado, que foi a eliminação dos subsídios à exportação agrícola. Não à produção, mas à exportação agrícola. Porque nós juntamos numa conferência de Hong Kong. Então, só um resuminho para mostrar o que é uma política ativa e altiva, mostrado com 3 casos. Mas nós não nos limitamos, evidentemente. Aqui devia ter um intervalozinho, né? Um intervalo assim para tomar um copo d'água, assim. 1 segundo. Uns filmes italianos que eu via no tempo que ia cinema, que eu era cineclubista, sempre tinha assim, fine della prima parte. Aí depois chegava e começava. Então, fine della prima parte. Bom, então, voltando aqui, então tinha isso aí para ilustrar, poderia continuar contando milhares de outros casos. Mas nós não nos limitamos a, digamos, sermos altivos, a defendermos o nosso interesse, né? E, de certa maneira, está ligado também à questão da atividade. Mas nós tomamos muitas iniciativas. E aí é preciso ver as mudanças que vinham ocorrendo no mundo, né? O mundo, depois de... Com a queda do Muro de Berlim e depois da dissolução da União Soviética, tinha se tornado um mundo unipolar, né? Como se diz, ou quase unipolar, né? Os próprios Estados Unidos se definiam como a única superpotência remanescente, the only remaining superpower. Eles se autodefiniam dessa maneira. E era, de fato. Eu estava lá na ONU e via como os Estados Unidos impunham a vontade deles em assuntos os mais variados e, em geral, com sucesso. Isso aconteceu em relação, por exemplo, à Primeira Guerra do Golfo, né, que não sofreu oposição. Pode não ter tido entusiasmo, as resoluções no Conselho de Segurança passaram, e por isso mesmo eles diziam que, eles chamavam aquilo de multilateralismo afirmativo, porque eles utilizavam o sistema multilateral, isto é, as Nações Unidas, no caso, para obter os interesses americanos. E a mesma atitude, aliás, eles tinham em relação ao OMC e ao GATT, quer dizer, usar o sistema multilateral para obter as vantagens comerciais que eles queriam. Então, parecia que o mundo se amoldaria à agenda
Claro que eu estou falando uma coisa muito simplificada, né? E não aconteceu isso, aconteceu. E não aconteceu aquilo, aconteceu. Mas, digamos, de uma maneira muito simplificada, parecia que tinha um mundo inteiro seguindo uma agenda dos Estados Unidos, que era a superpotência, a outra foi derrotada na Guerra Fria, e as ideias e os interesses da superpotência que tinha ficado pareciam predominar de maneira absoluta. Mas isso foi mudando. Isso, ao longo da década de 90, principalmente, começa a ver... Porque esse período pós-Guerra Fria, a rigor, durou 5, 6 anos, porque depois já vem um pós-Guerra Fria, que começa a haver dissensões, sobretudo na área política, em função de atitudes mais agressivas dos países ocidentais, mas especialmente dos Estados Unidos, em relação, sobretudo, ao tema do Iraque. Né? O Iraque, já depois de ter sido derrotado na Primeira Guerra do Golfo, foi objeto de sanções, e os Estados Unidos tinham uma atitude muito, muito forte em matéria de manter as sanções, até que o Iraque provasse que não estava... O item principal tinha relação com o desarmamento, né? E o Iraque tinha que provar que não estava se rearmando. A prova negativa é uma coisa muito difícil, você provar que não faz alguma coisa. Cada um pensa na sua vida e pensa que pode provar que não esteve. Nem sempre, a não ser que você ande com um álibi do seu lado o tempo todo, mas varia, tem a hora que ele entra no ônibus, vai ao cinema, aí você já perdeu o álibi, né? Então, é muito difícil você ter a prova negativa. E o Saddam Hussein tinha que ter a prova negativa de que não estava se desarmando, era uma coisa muito complicada. Mas, enfim, isso vinha, embutido nisso, vinha sempre a ameaça do uso da força. Então, esse fator, entre outros, é claro que por detrás disso tem interesses de petróleo, tem muitas outras coisas que também, seguramente, talvez até serão mais importantes, mas em função desse assunto, especificamente, foram novamente ressurgindo diferenças entre Rússia e China, mas também na França, em relação aos Estados Unidos e depois até da Alemanha. A Alemanha não é membro permanente do Conselho de Segurança, mas obviamente é um país importante. Então, quando chega na Segunda Guerra do Golfo, obviamente há uma oposição forte, tanto assim que os Estados Unidos não conseguem a adesão da ONU. A Segunda Guerra do Golfo é uma violação evidente do Conselho das normas internacionais do Conselho de Segurança, como mais tarde seria também da Líbia e outros. Mas, enfim, no caso da Líbia foi um pouquinho diferente a maneira de conduzir, mas vamos... Nesse caso, obviamente, diferente. Então, aí, o mundo começava a revelar certas fraturas, né? Essa hegemonia americana, ela passou a ser objeto de críticas. Os franceses chamam la hyperpuissance, quer dizer, a hiperpotência, os Estados Unidos querendo impor a tudo, etc. China e Rússia, que sempre tiveram uma atitude meio afastada, começaram também a ser mais assertivas, etc. O fato é que, quando o presidente Lula chega ao poder, em 2003, o Brasil encontra o mundo modificado. E ao encontrar um mundo modificado, é um mundo também de oportunidades. É um mundo de oportunidades para você atuar na integração sul-americana, é um mundo de oportunidades para você procurar maior aproximação com o Oriente Médio, especialmente com os países árabes, é um mundo de oportunidades para você criar fóruns como foi o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, frequentemente esquecido, mas de grande importância, porque eu estou convencido que se não fosse o IBAS, não teria surgido, pelo menos na época que surgiram os BRICS, porque o IBAS era Índia, Brasil e África do Sul, que nós sempre dizíamos, foi criado, quer dizer, a ideia foi discutida no segundo dia do governo Lula, num encontro meu com a ministra sul-africana, Nkosazana Zuma. Difícil pronunciar Nkosazana Zuma. O pior é que eu queria chamar ela de Zuma, porque era mais fácil. Falei, como é que você te chama? Não, chama de Nkosazana. Aí eu falei, bom, tá bom. Mas, enfim, a ministra Zuma estava... Eu e ela discutimos a ideia da criação. Ela queria propor um novo grupo de países em desenvolvimento, que já havia vários, né? Tinha um G15, ela queria um outro. Aí eu falei, ministra, vamos fazer uma coisa mais simples, vamos fazer uma coisa de 3 países. E aí surgiu a ideia do IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Por quê? Porque eram 3 países, 3 democracias multirraciais, multiculturais, cada uma num continente do mundo em desenvolvimento. E foi criado, e o fórum muito ativo, teve inúmeros programas de cooperação cultural, científica, etc., de cooperação para fora também, inclusive tinha um projeto importante no Haiti, na Guiné-Bissau e em outros lugares, Burundi, etc. E nós éramos sempre procurados, seja pela Rússia, seja pela China, querendo entrar no IBAS.
O ministro Igor Ivanov, que era o ministro russo, com quem eu tinha uma relação muito próxima pelas discussões em torno do Iraque, ele ficava sempre dizendo, mas por que a Rússia não pode entrar no IBAS? Eu não ia dizer porque a Rússia não é democrática, porque na realidade também nem eu dizia, não, são três, é uma característica, são 3 países e tal, a gente pode fazer G3+1, mas não vamos manter a característica do IBAS. E a China, por outro lado, também nos procurava, outro dia relendo até umas notas minhas, o final de uma reunião, porque essas reuniões, tipo, hoje em dia não é muito utilizado nesse sentido, né? A não ser acho que com os Estados Unidos, mas, por exemplo, essas reuniões de G20, ou antigamente tinha muito G8+5, cúpulas, reuniões de cúpula, eram sempre utilizadas também para encontros bilaterais. E eu me lembro que depois de um longo encontro bilateral entre o presidente Lula e o Rugenthal, mas presentes assim, 10, 15 pessoas de cada lado, ao final o Rugenthal fez um elogio ao IBAS. Por que ele está fazendo elogio ao IBAS agora? Não sei o quê. Obviamente a China também queria entrar, mas ela atuava mais pelo lado da África do Sul. Bom, o fato é que, em determinado momento, o ministro russo, com quem eu tinha uma relação próxima, porque tínhamos ambos trabalhado juntos na ONU, ele foi muito mais tempo embaixador na ONU do que eu, mas fomos, durante algum tempo, ele disse assim, Celso, por que a gente não faz o BRIC? Não tinha África do Sul nisso. Por que não faz o BRIC? Parênteses. A ideia BRIC não é nossa. A ideia BRIC, a sigla BRIC foi criada por um economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, se eu não me engano, em 2000 ou 2001. Porque foi apenas a identificação de 4 países grandes, gigantescos, emergentes, como se dizia muito na época. Então ele criou a sigla. Eu até anos mais tarde encontrei o Jim O'Neill numa cerimônia ligada à área de saúde, outro assunto aqui pode-se falar mais tarde. E ele é um sujeito inteligente, criativo, etc. E eu falei, pois é. Ele tinha acabado de escrever um artigo para falar que os BRICS continuavam a ser uma coisa muito importante. E isso já em 2015, creio eu. E aí ele dizia, não, os BRICS continuam a ser uma coisa muito importante, etc. 15 anos depois de ele ter feito o artigo. Eu falei, pois é, Jim, você que criou, você que inventou os BRICS, né? Fui eu que inventei. Eu falei, mas fui eu que fiz. Porque, quer dizer, eu que fiz é um exagero, na realidade foi o governo Lula, etc. Mas, enfim. Por quê? Porque era um grupo que existia apenas no nome. Não era um grupo, era uma sigla para você definir. Você dizer, países que começam com A, ou países produtores de petróleo, que não sejam a PEP, países produtores de diamantes, países grandes, economias, eram os BRICS. Bom, mas então, quando o Sergei Lavrov falou comigo, eu falei, então tá bom, então vamos criar. E eu falava sempre BRICS, né? E ele dizia, mas por que você fala BRICS, Celso? Claro que eu tinha África do Sul na cabeça. E eu dizia, não, porque é plural. Português, tudo que é plural é com S. Né? Então, é os BRICS. Bom, o fato é, estou abreviando um pouquinho, nós começamos a ter reuniões na própria ONU, na Assembleia Geral, em 2006 foi a primeira, depois tivemos outra em 2007, aí por sugestão do Brasil, nós passamos, tinha que haver reunião nos países, porque a reunião na Assembleia Geral da ONU, a não ser que você tenha um tema na hora para decidir uma posição sobre uma resolução, ela fica dispersa, porque cada um está com atenção no assunto, né? O Brasil está pensando em expansão do Conselho de Segurança, a Rússia está pensando, enfim, um tema de desarmamento nuclear, e por aí vai. Então, passamos a fazer reuniões nos países. Então, 2008 foi a primeira reunião em nível ministerial em Ekaterimburgo, mesma cidade onde foram assassinados os czares e tal. A primeira reunião foi em Ekaterimburgo, 2008, de ministros. Detalhezinho interessante que eu conto para vocês, que eu fiquei muito orgulhoso, porque ali tinha os aviões no pátio, né, ali Ekaterimburgo não deve ser um grande aeroporto, a gente dava para ver os vários aviões. Tinha um avião chinês lá, o russo não tinha, porque estava no país dele, não sei como é que ele veio, e tinha 2 aviões da Embraer, o que me levou e o que levou o ministro do exterior da Índia, que também usava um avião da Embraer como avião, um Legacy da Embraer, um avião jato executivo da Embraer. São bons tempos em que a gente estava desenvolvendo a nossa tecnologia e de maneira autônoma. Hoje em dia, provavelmente, terá que pedir licença a Boeing para saber se pode ou não vender, e se for, não será a Embraer, será a Boeing, provavelmente. Eu não sei se jato executivo, onde é que ficou nessa divisão, mas, de qualquer maneira, nunca mais será a mesma coisa.
Bom, então aí fizemos essas reuniões e no final chegaram os BRICS. Depois de 2010 nós fizemos uma reunião colada assim, entre BRICS entre o BRIC e o IBAS, e aí com um encontro conjunto lá, que era um jantar, sei lá o quê, e aí a partir do ano seguinte já a África do Sul passou a fazer parte dos BRICS e se juntaram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso por que eu estou falando dos BRICS? Porque essas ações com os árabes, com os africanos, mas os BRICS, obviamente com maior relevo, eles passaram a fazer parte do equilíbrio mundial. O mundo que antes era, além da nossa aproximação muito forte também, que as pessoas pensavam, mas você só tinha um país em desenvolvimento? Não, não. Foi criada nessa mesma época, agora estou tendo que abreviar muito, foi criada nessa mesma época uma parceria estratégica com a União Europeia. O Brasil passou a ser um dos 5 ou 6 países com os quais a União Europeia tinha uma parceria estratégica. O Brasil, isso não é o acordo do Mercosul, o Brasil. Então, quer dizer, o Brasil atuava, ao mesmo tempo os Estados Unidos tinham uma relação muito positiva. O Lula visitou, na época do presidente Bush, Washington 2 vezes, o presidente Bush esteve aqui 2 vezes, nós tivemos uma reunião em Camp David, que é uma reunião de trabalho assim, longuíssima, 5, 6 horas de reunião, andava para cá, para lá, almoçava, dava de carrinho, de golfe, voltava, sentavam os ministros, discutimos assuntos mais diversos, não era só para discutir relação bilateral, que também discutia, mas não era só etanol ou álcool, não sei o que álcool já estava meio de lado, ou assuntos do OMC, mas também discutíamos Cuba, discutíamos Oriente Médio, alguns assuntos, eles puxavam Irã, né? Eles puxavam o assunto, não era o Brasil que ficava puxando o assunto, nós queríamos o Brasil mais envolvido na política mundial, e a mesma coisa acontecia. Então o Brasil passou, tanto pela ação no OMC, que eu aqui descrevi rapidamente, quanto pela ação política, a ter uma maior centralidade, participar mais do centro das decisões internacionais, como muitos no passado haviam pensado que o Brasil podia ter. O embaixador Araújo Castro, que foi ministro das Relações Exteriores na época do governo Goulart, que deu grande relevo à posição do Brasil, e sobretudo Santiago Dantas, né? Santiago Dantas, Afonso Arinos, que também teve uma posição boa, mas Santiago Dantas que resumiu, né, com a sua série política externa independente. Acho que dificilmente um ministro que ficou tão pouco tempo, ele foi 8 meses ministro das Relações Exteriores, tenha marcado tanto. E quem tiver também a paciência, se encontrar aqui na biblioteca o livro Teherã, Ramallah e Doha, se for ler o último parágrafo da narrativa sobre Teherã, tem uma longa citação do Santiago Dantas, em que ele antevê para o Brasil um país que vai estar presente nas relações internacionais, não só para defender o interesse específico e próprio, mas também para contribuir para soluções para os grandes problemas mundiais. Então, o Brasil, eu mal falei aqui das questões dos países árabes, mas nós fizemos essa primeira cúpula, era uma coisa absolutamente inédita, nunca tinha feito. Depois a União Europeia seguiu o nosso exemplo, 3 meses depois. E fizemos reunião com os árabes, todo mundo achava que era contra Israel, não era nada contra Israel. Depois da reunião da ASPA, acho que 3 semanas depois, fui a Israel, estive em Tel Aviv, Jerusalém, fui recebido pelo Ariel Sharon, que não era fácil assim, era uma pessoa dura, mas tivemos um diálogo muito positivo. E continuamos tendo o tempo todo, né? Eu tive uma relação de muita confiança tive com ele, tive com o Olmert, que o sucedeu, e sobretudo com a ministra, que era Tzipi Livni, da mesma maneira que eu tinha uma relação de confiança também com árabes, inclusive com pessoas que você não precisa concordar com a pessoa, você está ali trabalhando pela paz. Eu tenho 2 coisinhas que eu vou contar da nossa relação árabes e Israel, só para mostrar o grau de proximidade que chegou. Mas isso não se chega, parece que isso é um fato, assim, uma anedota. Não se chega lá sem um trabalho muito amplo. Bom, com relação à Palestina e Israel, nós nos aproximamos muito. Isso começou com um pedido, aliás, dos palestinos, que o Brasil se interessasse mais de perto. Então, o ministro do Exterior da Palestina, quando o Lula visitou 5 países árabes, ele se deslocou de Ramallah para o Cairo, que é uma distância relativamente pequena, mas como ele tinha que passar por inúmeros checkpoints, levava 10, 12 horas para chegar ao Cairo, ele esteve lá para conversar com o presidente Lula, conversou um pouquinho comigo antes, para nos pedir 2 coisas. Uma, que nós abríssemos uma representação diplomática em Ramallah, coisa que nós abrimos, e que é a capital administrativa, não é capital, né, mas é o centro administrativo. A capital eles consideram sempre Jerusalém também, como os israelenses.
por isso que a gente não pode ficar transferindo a embaixada para Jerusalém. É porque ela é a capital para Israel, mas também é a capital para os palestinos. Então tem que encontrar uma coisa negociada e você não pode unilateralmente. Esse ato do Trump é praticamente inédito, a não ser um pequeno país da América Central, que agora eu não me lembro, nenhum mais tem embaixada em Jerusalém. Guatemala. Então teve essa aproximação, eles nos pediam para ficarmos mais próximos, etc. Uma vez eu levei, isso continuou, essa aproximação continuou e conversas que eu tive, quem quiser olhar no livro vai ver inúmeras conversas que eu tive com a Tzipi Livni, com o Sharon, com o Olmert, etc., a ponto de que no final, já em 2010, quando uma das muitas crises de Gaza, que ameaçou, porque praticamente parou a discussão do processo de paz, né, porque antes estava havendo, bem ou mal, tinha um diálogo. O Brasil foi convidado, por exemplo, para uma conferência nos Estados Unidos, em Anápolis, né, foram só 3 países em desenvolvimento que não eram nem árabes nem muçulmanos, né? Países desenvolvidos foram outros, mas só 3 que não eram árabes ou muçulmanos: a Índia, Brasil e África do Sul. Coincidentemente, o IBAS, a Condoleezza Rice, tinha estado no Brasil um pouquinho antes. Fomos convidados, participamos da reunião, etc. Então nós fomos criando uma proximidade grande. E a tal ponto que, quando houve essa crise em 2010, uma das múltiplas crises de Gaza, acho que também estava misturado com o negócio do aumento dos assentamentos judaicos em Jerusalém Oriental, que é a área árabe, área palestina, o ministro egípcio. Olha que o Egito, eu conheço o Egito, se tem um país que tem uma diplomacia altiva, é o Egito. Às vezes a realidade é assim, sempre assim, olha, nós somos Cairo, é o farol do Oriente Médio, etc. Como é que vocês estão pensando em ampliar o Conselho de Segurança sem o Egito? Isso não é possível, bababá. Enfim, o ministro egípcio, de quem eu me tornei muito conhecido e bom amigo, me telefonou, essa época, já em 2010, no meio dessa crise, para dizer o seguinte: Celso, peça ao presidente Lula para ligar para o Shimon Peres, que era então o presidente de Israel. O primeiro-ministro já era o Netanyahu, mas o Shimon Peres tinha influência. Peça ao presidente Lula para ligar para o Shimon Peres, não subestime a influência do Brasil. E disse para o Egito, que estava ali do lado, que tinha uma influência direta no que acontecia, que o Egito ali, se fechar a fronteira com Gaza, para tudo. Então, e no entanto queria que o Brasil intercedesse. E disse com essas palavras: não subestime a influência do Brasil. Então isso mostra. 2 outros episódios ainda ligados à Árabe Israel, depois eu vou contar a última historinha e depois eu vou parar, prometo. Ligado à Árabe Israel foi uma vez, numa das visitas, acho que foi em 2008 que eu fiz à Síria, eu conversando com o presidente da Síria, o Bashar al-Assad. Quando eu saí, eu falei: olha, eu estou saindo daqui para Israel, você tem alguma mensagem e tal? E ele, para minha surpresa, eu falei quase que protocolarmente, falou: sim, pode dizer ao primeiro-ministro, era o Olmert na época, pode dizer, o Olmert também foi tirado por corrupção. Não sei. Eu acho que ele, apesar de tudo, era a favor da paz, apesar de ser uma pessoa da direita, centro-direita, ele queria uma solução negociada. Muito duro também, na linha do Sharon, mas queria negociar. E eu acho que havia muita gente em Israel, como há até hoje, que não quer negociar. Enfim, ele era partidário da solução de 2 estados, etc. Sim, leve ao primeiro-ministro israelense uma proposta para nós retomarmos as conversas sobre a fronteira, que é um problema que vem de 67, fronteira entre a Síria e Israel, que é das colinas de Golã, né? Isso é um dos pontos em aberto que ficou desde 67, todas as resoluções da ONU dizem que Israel tem que voltar às fronteiras de 67, como é que isso se negocia? E tinha um problema dos pontos, então chegou a me falar dos detalhes e qual era o ponto, enfim. E com essa, eu fui, mas eu não entrei na negociação, mas assim, nós podemos prontos a negociar e que queremos começar aquilo que se chama assim uma negociação triangular, em inglês eles chamam proximity talks, que seria com a Turquia. O que é uma proximity talks? É um método usado em diplomacia. Por exemplo, o Israel fala com a Turquia fala com a Síria fala com a Turquia e a Turquia, eles não se encontram, porque formalmente eles não têm relações, então não querem se encontrar Israel e Síria, nem um lado nem o outro, mas concordam que um intermediário faça o vai e vem. E no caso era a Turquia.
E o Olmert disse, eu tive essa conversa, em geral, eu sempre tinha assessores comigo, nesse momento eu estava sozinho com o Olmert, tive uma conversa sozinho com ele, porque se ele não quisesse também, não ia ficar mal para ninguém, acabou, morria ali. Ele disse que sim, estava interessado, e eu comuniquei depois aos sírios, e essas conversas começaram. Não estou dizendo que foi o Brasil que possibilitou isso, é possível que outros países também tenham intermediado, mas o que eu estou ilustrando é o grau de confiança que havia na relação. 2 anos mais tarde, por causa também das invasões lá de Gaza e dos conflitos de Gaza, a Turquia praticamente rompeu relações com Israel. Não sei se chegou a romper mesmo, mas tirou o embaixador, houve uma série de atitudes, as relações ficaram tensíssimas e a Turquia não podia mais fazer, nem queria fazer essa mediação, ou essa triangulação. E então, o Benjamin Netanyahu, quer dizer, um homem da direita israelense, não vou dizer extrema-direita, porque lá tem pessoas mais à direita do que o Netanyahu. Na época dele, inclusive, tinha um chanceler, o Avigdor Lieberman. Mas um homem da direita israelense pede ao Lula, né, que eu estava acompanhando o presidente Lula, na primeira visita de um presidente brasileiro a Israel, não foi o Bolsonaro, a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel foi o presidente Lula. Né? E eu estava acompanhando, e ele pede para que o Brasil ajude a retomar as negociações com a Síria, né? Uma vez que a Turquia tinha saído da jogada. E, obviamente, eu fiquei incumbido da tarefa. Né? Não vou entrar em todos os detalhes, mas quer dizer, o que é interessante é o seguinte, eu fui, levei a coisa, e a mensagem foi correspondendo, depois acabou o governo nosso, e depois as coisas também se complicaram na região, começou a haver a revolta na Síria, não foi para frente. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é muito interessante, porque nessa época, quando eu estava muito envolvido também num outro tema, que eu não sei se vai dar tempo de falar, que é da declaração de Teherã sobre o programa nuclear iraniano, estava muito envolvido nisso. A mídia brasileira, uma parte importante da mídia brasileira, me pintava quase como antissemita, o que é uma tremenda injustiça, né, em todos os sentidos. Porque tinha sido, ou contra Israel, pelo menos. Então me botou um retrato meu do lado do Ahmadinejad, como se fossem 2 pessoas que queriam a destruição do Estado de Israel. E, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel me pedindo a um ponto de confiança, ele disse assim, quando tiver, depois de você conversar lá na Síria com o Bashar, não liga para o ministro do exterior, não liga para mim. Ora, ele era primeiro-ministro, eu era ministro do exterior, quer dizer, há uma decalagem. E liguei, ele atendeu, e depois eu voltei lá. Foi até uma coisa engraçada, porque eu voltei a Israel com já detalhes lá do que os sírios propunham exatamente, etc. E tem mais detalhe no livro. Aí voltei lá numa visita que era para ele, eu tinha marcado. A chancelaria israelense teve que inventar um convite oficial, com almoço e tal, para eu poder, para ficar disfarçado, não parecer que ela não estava participando do negócio. Né? Que eles tinham parecido com o nosso chanceler quando saiu da sala lá, não entrou na sala do Oval Office, entrou só o filho do presidente. Né? Então, que era o ministro das Relações Exteriores, colocar de lado. Eu acabei almoçando com ele, foi uma das conversas mais difíceis e desagradáveis que eu tive na minha vida, mas foi tudo bem. Mas o Netanyahu nos pedindo isso e aqui dizendo, então, gente, o que a gente está fazendo? Porque, na realidade, o que eu estou mostrando é que havia muita confiança e confiança de todos os lados. Né? Eu poderia repetir isso em relação a inúmeros outros problemas. Na região, quando também se diz, o Brasil ficou apoiando o Chávez. Eu não sei como é que o Brasil apoiou o Chávez. O Chávez já estava lá no poder. Né? Até hoje, outro dia veio uma senhora, que acontece isso, disse assim, não gosto de vocês porque vocês puseram o Chávez lá. Puseram o Chávez lá, o Chávez já estava lá antes da gente. Né? Mas foi o Foro de São Paulo. Eu falei, eu nunca fui a nenhuma reunião do Foro de São Paulo, gente, como é que foi isso? Mas o senhor é amigo dele. Ele falou, bom, assim não tem jeito, né? Quer dizer que vai acabar encontrando uma maneira. Então, o Brasil, pelo contrário, trabalhou sempre pela paz. Quer dizer, o Lula tinha boas relações com o Chávez, mas tinha boas relações com o Uribe também. O Uribe tinha muita confiança. Há um capítulo de um livro que eu ainda vou escrever, então não sei se sai, a gente nunca sabe, mas um livro que eu talvez ainda venha escrever, o futuro tem que ser sempre dubitativo, né? A gente tem que ter não pode, mas enfim, esse livro terá um capítulo, o nome do livro vai ser Laços de Confiança, espero que ninguém escreva antes de mim. Parece mais nome de livro assim de filme americano, mas de qualquer maneira mas é um pouco o que ocorreu na América do Sul e na América Latina. Quando houve um conflito muito sério entre Colômbia e Equador, muito sério, porque foi um bombardeio
de forças das Farc em território equatoriano. Houve uma reunião em São Domingos, que por razões diversas o Lula não pôde ir, e o presidente Uribe me pediu para conversar comigo, e começou dizendo assim e tal, tudo que ele era, porque eu confio em vocês, eu confio no Lula e tal. Isso é só um exemplo, mas ele vinha, quando ele tinha um problema, ele não ia para Washington, resumindo, ele vinha para Brasília, Uribe. Né? E tanto na parte econômica também, se você for ver, as relações comerciais do Brasil com a Colômbia aumentaram, não sei se exatamente na mesma proporção, mas quase tanto quanto as relações com a Venezuela, aumentaram muitíssimo. Inclusive as importações brasileiras de produtos venezuelanos, que eram muito baixas, e o presidente tinha muita preocupação de que o aumento das relações comerciais não fosse só de um lado. Eu vi ele dizer para o ministro Furlan, e depois para o Miguel Jorge, mas foi para o Furlan, ele disse assim, olha, você vai lá, faz a missão comercial, mas não é só para vender não, hein? Tem que comprar também, né? Porque é para você manter o equilíbrio e, digamos assim, uma boa saúde nas coisas. Então é isso. Eu tenho aqui, mais ou menos isso foi o que nós fizemos, isso foi a política externa ativa e altiva. Eu poderia falar, eu acho que digamos, talvez um dos momentos, falei do OMC, falei um pouco dos países árabes, falei da integração sul-americana, falei pouco de África, mas nesse processo todo houve uma grande aproximação com a África, abrimos inúmeras embaixadas na África, até o Caribe também, fizemos coisas parecidas, na Ásia, tivemos reuniões Mercosul-ASEAN, várias que nunca tinha havido antes, enfim, várias coisas que foram acontecendo em relação a aproximação com a China, naturalmente, mas essa também... Claro que a China crescendo brutalmente como cresceu era uma coisa natural, mas é crescimento também das relações com a Índia, etc. Tudo isso eu podia falar em detalhe. Mas há um episódio, porque até pelo fato de ter sido muito polêmico, que talvez merecesse alguma referência, mas eu não sei se dá tempo, que é o programa nuclear iraniano, em que o Brasil teve um papel importante e... Enfim, mas tudo isso fez parte da política externa ativa e altiva, e eu olho para isso tudo hoje e vejo isso como uma memória envolta na névoa. E eu fico muito preocupado, porque em todos os sentidos, é uma atitude que nunca, uma atitude belicista, uma atitude de intransigência, de desrespeito, né? Isso não pode haver. Nós já lidamos nunca. O presidente Uribe era um presidente de direita, inegavelmente. Ninguém discute se ele era de direita ou não. A própria mídia brasileira, que é muito contida em certos casos e muito expansiva em outros, mas Uribe ela classifica como presidente de direita, né? Um conservador, direita. Nunca, em momento algum, houve até uma reeleição do Uribe no meio da nossa mandato. Nunca me lembro do presidente Lula dizer os bandidos da direita vão ganhar a eleição. Não, nada disso, né? Ou a direitalha. Não, esses adjetivos nunca fizeram parte do nosso vocabulário e nunca podem fazer parte de diplomacia alguma, né? Então, o que eu acho hoje em dia no Brasil, claro que eu gostaria muito de ver voltar a política externa ativa e altiva, que terá que ser redefinida, porque o mundo mudou, né? O que parecia multipolaridade, hoje em dia eu não sei bem, porque a China e os Estados Unidos formam quase uma bipolaridade, embora do ponto de vista militar a Rússia, né, se equipare. Enfim, a União Europeia, que parecia muito forte, perdeu muito da sua dinâmica, embora continue a ser economicamente muito importante. Enfim, na América do Sul o panorama mudou muito, etc. Mas, enfim, as coisas mudaram. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa postura de você não colocar todos os ovos numa mesma cesta, e não é nem a cesta dos Estados Unidos, é a cesta do Trump. É a cesta do Trump, porque se ganhar um candidato democrata nos Estados Unidos, o Brasil será visto como um país hostil. Porque se a pessoa que vai ser embaixador lá usava um bonézinho, acho que ele agora não vai usar mais, não sei, falando do Trump, eu acho que é uma coisa assim impressionante. Eu não posso imaginar como isso pode ser recebido se ganhar. Mas, enfim, pode ser que ganhe o Trump também, mas mesmo assim, não se sobrevive numa relação internacional se você está totalmente dependente de um único país, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que eu nunca vi. Na história do Brasil, o único momento em que houve algo parecido assim, mas sem a paixão, porque ninguém se declarou apaixonado, foi quando o Juracy Magalhães, que era embaixador em Washington no início do governo militar, que paixão não entra em política internacional, viu? Não entra.
Entra raciocínio, pode entrar até simpatia, afinidade, mas paixão não. A paixão estraga tudo. O resto da vida eu não sei, mas, mas na política internacional, aliás, em política em geral e na política internacional menos ainda. Bom, enfim, o fato é que eu nunca vi. O Juracy Magalhães uma vez disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas ele não praticou. Primeiro, não teve tempo de praticar. E segundo, ele falou em abstrato. Né? Ele não falou em relação a uma situação concreta. E aqui nós tivemos um caso em que isso foi expresso em relação a uma situação concreta, que é a questão desses navios iranianos aí que estavam comprando milho brasileiro. Então, quer dizer, uma coisa prejudicial ao nosso interesse e que vai contra todos os princípios que o Brasil, em todos os governos de que eu me lembre, até dos governos da ditadura militar, mas certamente nos governos democráticos, o Brasil sempre defendeu soluções multilaterais e não aceita sanções unilaterais. Agora, não só nós estávamos nos submetendo, que a Petrobras, como empresa, ficasse com medo, seria lamentável, mas compreensível, que ela como empresa, ainda mais com a estrutura que ela tem hoje, com a direção que ela tem hoje, mas compreensível. Agora, que o presidente diga que é assim, porque nós estamos cada vez mais próximos dos Estados Unidos, é uma coisa que não tem cabimento, nem para os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com ninguém. Nem com ninguém. Então, por exemplo, nós tínhamos muito boa relação com a Rússia, mas quando a Rússia reconheceu aqueles dois governinhos pequenos lá na Geórgia, Ossécia e qual é a outra? Abcásia, o Brasil não reconheceu. Cuba e Venezuela reconheceram, o Brasil não reconheceu, porque aquilo violava o princípio da integridade territorial dos estados, etc. e tal. Né? Então, quer dizer, nós mantivemos a nossa linha fundamental. Então, é isso que digamos assim, eu diria, e eu fico muito feliz de poder expor aqui essas linhas que inspiraram e que foram praticadas na política externa do governo ao qual eu pertenci. Muito obrigado.